Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você ligado aqui no Evidencias do Podcast, um programa desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. A lição de hoje é sobre a lição de juvenis, nosso primeiro trimestre, né, do ano 2024, cujo tema geral da lição, que vamos prescrutar ao longo desse trimestre, é exatamente feliz por inteiro. O que Deus preparou para mim. Eu não estou sozinho, estou com a professora Milka Saldanha, a paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor você professor, papai, mamãe, aluno também que pode estar assistindo essa lição. Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira lição do ano 2024, primeira lição do nosso trimestre. E é um prazer estar recebendo vocês por mais um trimestre aqui nesses vídeos que sejam de muita importância para vocês, de muita edificação também. Glória a Deus. Nossa primeira lição é aprendendo a estender a mão, cujo o nosso textuário se encontra em Efésios 4,16, que nos diz assim: todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4,16. Nossos objetivos nessa aula são: 1. Identificar que somos membros do corpo de Cristo. 2. Refletir sobre o nosso espírito participativo no lar, na igreja e na comunidade. E o último, praticar o amor em tudo o que fazemos, na obra de Deus e também ao próximo. Amém? Começamos a nossa aula, então, esse tema é super importante. Espero que, se você está gostando da aula, comente, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa aula, que precisam aprender, que estão ali se preparando para ministrar a primeira aula do ano 2024. E então temos a importância do companheirismo e da unidade, conforme os Efésios, né? Conforme a igreja que estava em Éfeso. Em primeiro lugar, aquela igreja era uma igreja que o apóstolo Paulo passou 3 anos lá, então foi o período que ele mais a igreja que ele mais pastoreou, não é? E a verdade é que era uma igreja unida, uma igreja que vivia o primeiro amor, né? Eram os polos missionários, né? Você tem Jerusalém, você tem e também Éfeso, né? Então você vai ter ali um grupo de irmãos unidos, um grupo de irmãos que ajudam uns aos outros, conforme está dito lá no Salmo 133, versículo 1, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, ou seja, é algo que faz bem, que hidrata, é algo que cuida, é uma questão de zelo, né? Na verdade, nós somos irmãos uns dos outros. Nós podemos lembrar quando Caim mata seu irmão Abel, e Deus pergunta: Caim, cadê o seu irmão Abel? E Abel simplesmente fala: se por acaso sou eu guardador do meu irmão? Então, a resposta é sim, você é guardador do seu irmão. Você precisa zelar pelo seu irmão, pelo companheirismo, pela unidade, pela boa-fé entre os irmãos. Igreja não é lugar de competição, igreja não é lugar de rixas, de divisões, de facções. Igreja é um lugar onde as pessoas têm que aprender a palavra de Deus e crescer na fé e na graça. Igreja não é um teatro, igreja não é uma empresa, igreja nem é uma família, igreja é igreja. Igreja é uma nação santa, separada, é o corpo de Cristo invisível, não é? É universal. Eu sou igreja, assim como também é igreja. O irmão está na África, o irmão está na Europa, na Oceania, não importa o lugar, o corpo de Cristo é uno, é indivisível, e ele é um agente da glória de Deus neste mundo. Isso mesmo. E, Reinaldinho, quando a gente consegue entender que nós somos igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo junto com nossos irmãos que estão perto e estão longe, a gente começa a compreender a importância do serviço, menor que seja ou do maior que seja em relação aos nossos olhos. E aí é um ponto que a gente vai trazer para o nosso adolescente da classe juvenis, que é o irmão que está na igreja, que ele limpa a igreja, ele é tão importante como aquele missionário que foi evangelizar em outro país. Que aquele irmão que se dedica à oração, ele é tão importante quanto o professor da EBD.
que, assim como cada membro tem a sua função, cada um precisa ter o seu chamado e desempenhar ele. E não vai ter mais importante ou menos importante. Naquilo que eu olho, meu olhinho brilha com aquilo, não quer dizer que é melhor do que o outro. Todos são importantes. Aquele que serve na igreja local ele é necessário, e aquele que vai servir em outro lugar ele é necessário. E a gente um dia vai se reunir com todos eles na glória, né? Então, mesmo que a gente não veja o nosso irmão que está em outro estado, em outro país, a gente irá se encontrar com ele um dia também. É verdade. Tem parte do corpo que são mais importantes do que outra, como, por exemplo, o pulmão, o coração, os intestinos, e outros como as unhas, os dedos, né? De forma que cada um faz parte de uma coisa diferente. Mas se você tira um, a dor é intensa, se você expurga algum deles do corpo, há uma dor, há um sofrimento. Agora, de todas as partes do corpo, a cabeça é o mais importante. E Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, o coração não bate se Cristo não assim permitir. Os pulmões não respiram se Cristo assim não permitir. Os pés não andam se Cristo assim não permitir. Então, a ideia aqui é que nós estamos ligados uns com os outros. Temos que viver em amor, em comunhão, na fraternidade dos santos. Mas Cristo é o cabeça. Não há ninguém neste mundo que não há uma igreja verdadeira senão a igreja que tem Cristo por cabeça. Um evangelho que não tem Cristo por cabeça é um evangelho que tem qualquer outra coisa, menos o evangelho de Cristo. As pessoas que trocam, por exemplo, as doutrinas de Jesus Cristo, dos apóstolos, a leitura da palavra de Deus por um oba-oba sem sentido, um vazio homilético, ou seja, pregações cheias de si, pregações que amam mais a fama, a boa saúde, a riqueza, a reputação, do que uma vida entregue ao sacerdócio real de Cristo, né? Do que uma vida entregue ao amor e à fraternidade uns dos outros, né? Estamos ligados a Cristo, nós já falamos sobre isso, porque lá em João 15, 5, Jesus nos fala assim: sem mim nada podereis fazer. Então nós somos o corpo de Cristo, ligados, criados por Ele, não é? Então nós somos uma mera extensão das vontades do reino de Deus, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos somos servidores, mordomos daquilo que Deus nos deu como possuidores, né? Nós não somos os donos, nós somos possuidores, né? É como se você morasse numa casa de aluguel. Você não é o dono. Você está ali para cuidar daquilo como se seu fosse. Você tem que zelar, tem que proteger. Se alguém chega na sua casa e derrama um suco de uva no seu tapete, no seu sofá, na sua cama, você vai ficar assim: tudo bem, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aí você vai correr para limpar. Você vai correr para limpar, você vai tomar todo o cuidado, você vai fazer toda aquela limpeza. Então, temos aqui agora o espírito participativo e espírito de cooperação no lar e na igreja. Aqui é feito uma comparação. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação de que, veja, assim como no lar, o marido é a cabeça do lar, quem manda, nós aqui vamos deixar bem claro que quem manda é o marido. Quem deve decidir é o marido. Claro, a mulher deve sonhar, a mulher deve almejar, a mulher deve batalhar para conseguir, mas dentro do lar, o que o Espírito Santo diz para nós é que dentro do lar, quem é o cabeça do lar é o marido. Agora, há um espírito de cooperação. Nunca o marido vai tomar uma decisão muito importante sem consultar a sua esposa e vice-versa, porque ali há um espírito de cooperação. A família tem que crescer. E da mesma forma, é o espírito participativo, cooperativo em relação à igreja. Veja, o pastor realmente é aquele, depende do modelo de governança que você esteja, né? No caso da nossa igreja, nós temos um pastor-presidente, nós temos o corpo de ministros e nós também temos assembleias que toda a membresia vota. Então, nós temos meio que ali uma mistura de decisões.
mas dentro da congregação, dentro da sua igreja, geralmente é o pastor que toma as decisões. Agora, claro, esse pastor delega, esse pastor também, ele entrega para algumas pessoas competências, responsabilidades a serem cumpridas. E então, essas pessoas são extensão também da vontade do pastor, que por extensão é da vontade de Deus também. E aqui nós vemos o princípio, professora Milka, da autoridade e da submissão. É importante que você fale isso na sua sala, porque existe um princípio da autoridade, que é aquele que foi dado autoridade pela parte de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, em Romanos 13, vai dizer que não há autoridade que não seja dada por Deus. Então, por exemplo, aquele seu professor que é chato, que é pedante, que persegue, que insiste que você seja o melhor, que você... Aquele professor que, de certa forma, é ruim, é carrasco, ou então até tem professores que lhe perseguem por causa da sua fé, eles também são autoridade de Deus na sua vida. Veja, se você tem um chefe ruim, um professor ruim, um pai e mãe ruim, você mesmo assim os ama e quer ver o bem deles. Agora imagine isso na igreja. Temos que entender também que o pastor também é uma autoridade de Deus na terra. Então, claro, o pastor verdadeiro, estou falando de lobo, estou falando de pastor verdadeiro. Aquele que ama a palavra, aquele que ama suas ovelhas. Então, quando o pastor determina alguma coisa, não é para si próprio, para satisfazer uma ânsia de dominar o povo de Deus, não. É porque ali ele está pensando em tudo. Muitas vezes você não sabe por que ele tomou aquela decisão, mas há motivos por trás que o levam a fazer isso. E quando você o obedece, você está cumprindo também, de alguma forma, o comando de Deus para a igreja, de forma que a gente vê lá nos Tessalonicenses, dizendo assim, que honrai e respeitai vossos pastores, aqueles que vos presidem, porque eles hão de prestar contas diante de Deus das vossas almas. Então, há uma importância de se entender o equilíbrio do princípio da autoridade e da submissão, e a bênção de ser submisso. A bênção de Deus está... Como é que eu posso obedecer a Deus? É obedecer a palavra de Deus e ser uma bênção na igreja. Isso, para ser uma bênção na igreja, é necessário que você siga certas ordens. E às vezes nem é do pastor, por exemplo. Às vezes é um líder de jovens, às vezes é um regente. Então você tratá-lo com respeito, com hombridade, com honra, com toda a civilidade, isso é ótimo. A gente sabe que isso não acontece, né? Todo mundo trata todo mundo bem, mas temos que lutar para conseguir realmente ser um corpo só e tratar nossos irmãos com respeito e também aqueles que nos presidem. Ele falou muito bem em relação à autoridade e submissão. Nós temos, todos nós, servos do Senhor, somos submissos a Deus. E a sua palavra contém as orientações necessárias para a nossa vida e para o nosso serviço. E de forma organizacional, Deus também colocou pessoas que vão ser autoridades sobre nós. E essas autoridades também são submissas a outras autoridades. Vamos mostrar ao nosso aluno nesse ponto de que ele tem autoridades em todas as esferas da sociedade. Então, ele vai ter autoridades eclesiásticas, como o Reinaldo falou muito bem. Eles vão ter autoridades em casa, que são os seus pais. Eles vão ter autoridades na comunidade, na sociedade, que isso envolve o governo, envolve professores. Se ele já está, por exemplo, no menor aprendiz, ele vai ter um chefe. E ele tem que ser submisso e entender o que é submissão. Então, você, professor, pode e eu vou até acrescentar, deve trazer o que é a submissão. Que ele tem que entender o que é submissão e o que é subserviência, que são coisas diferentes. Ser submisso, ele vai obedecer uma ordem, mas essa obediência, ela é racional, ela é pensada. E esse pensamento, essa racionalidade, ela vai se dar através da palavra. Então, o aluno, ele precisa saber o que é a palavra de Deus, saber quais são os mandamentos, para que ele venha obedecer aquilo que convém à palavra do Senhor. Então, se eu tenho um pai e mãe não crente, por exemplo, e aí a gente pega o serviço no lar, eu tenho que obedecê-lo, até o ponto que aquilo não vai contra a palavra de Deus, mas enquanto não for contra, eu vou obedecer, independente do que eu acho, ou que eu gosto, ou que eu não gosto. Papai mãe diz, vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Mas meu pai não é crente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E quando a gente entende que a submissão e o serviço é um ato de amor, que é um ponto mais para frente da lição, a gente vai ter clareza de que essa obediência, essa submissão vai ser uma forma de honrar as nossas autoridades e também de amar as nossas autoridades. Para eu servir, seja na igreja, seja no lar, seja na comunidade, eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Preciso entender que eu sou submisso e que isto é um ato de amor e preciso ser proativo, que é algo que está muito em falta nos dias de hoje. Eu lembro que quando eu fiz a minha graduação, eu sou enfermeira por formação, né? E uma das coisas que mais trabalha na gente é proatividade. E isso teve que ser muito trabalhado na graduação, porque as gerações que iam se passando eram gerações cada vez menos proativas. E o que é a proatividade? Eu vou ver o que precisa e vou me dispor a fazer o que precisa. Não é porque eu tenho que ser submisso que eu tenho que esperar que alguém chegue e diga, faça. Eu posso ver e perguntar, posso fazer? O nosso aluno, ele precisa ser incentivado a servir na igreja, em casa, na comunidade, a mostrar esse serviço e a servir de forma ativa. Se ele vê lá a louça suja em casa, ele vai lá lavar. Ah, se ele vê lá na igreja que os irmãos estão pegando as cadeiras, estão colocando as cadeiras na igreja, são cadeiras de plástico, arrumando a aula da EBD, ele pode oferecer ajuda. Se ele vê uma pessoa que está lá na igreja, a igreja está lotada, é uma gestante, é um idoso. Irmão, sente aqui, ceda o seu lugar. Isto é estar servindo também. E isto é obediência. E a gente vai trazer esses pontos ao nosso aluno, para que eles sejam proativos, que eles não dependem de um líder, faça, mas que ele venha assim a somar com o seu líder. E também entender que ele está fazendo isso por amor e não para estar acima do seu líder, tá? Ser proativo é contribuir, é somar, mas não estar acima, tá certo? E que essa obediência também deve ser pensada, nada da subserviência. Vou obedecer sem pensar, não. Eu tenho que saber por que obedeço, a quem obedeço, e saber ponderar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não, para que ele faça um bom serviço para a glória de Deus. E a gente termina aqui meu parênteses dizendo, tudo isto é para a glória de Deus. Não é para a glória nossa, não glória dele, nem mérito dele, mas é para a glória de Deus, para que a obra cresça. É verdade. Então, do mesmo jeito que você faz um alerta em relação a como ser realmente submisso, não subserviente, não é? Também fazemos um alerta aqui às autoridades, né? Que até nós que somos professores somos autoridade e nós não devemos usar dessa autoridade para ser autoritários. Aí não. Aí, o único que é autoritário, o único que por natureza, por essência, a tudo comanda e a tudo governa, nem ele é autoritário, nem ele faz tudo sozinho, nem ele ele é aquele que tudo determina, que tudo faz, que nada foge do seu controle. Mas ele é ainda aquele que ouve oração, aquele que escuta as súplicas, aquele que nos acalma, aquele que nos alenta. Então, não há motivo nenhum para a gente ser autoritário, não há motivo nenhum para você, líder de jovens, ser autoritário, se achar na competência de ordenar tudo, de organizar tudo. Não, meus irmãos, nada vai ser perfeito. A gente pode fazer o que for, nada vai ser perfeito, né? E aí essa coisa de querer mandar, de querer ser, mas termina que você fica magoando as pessoas e fica aquele negócio chato. É bom, você não pode perder o seu pulso. Você como professor, você como líder, você não pode deixar de ser líder. Você não pode você não pode baixar a cabeça para atitudes, como por exemplo, rebeldia. Não, deixa aí, depois eu vejo. Não, rebeldia não pode. Tem que imediatamente falar ao seu Paulo, pastor, fulano está fazendo isso, o que eu faço aqui, né? Você precisa ter a humildade para saber tratar as pessoas em autoridade. Você não pode ser grosso, não pode ser rude. Muitas vezes, se seu aluno, por exemplo, está com um celular na sala de aula, se seu aluno está conversando, tem que saber como chegar. Você não pode chegar. E na nossa faixa etária de juvenis tem muito isso. Então, o aluno está usando o telefone, está jogando alguma coisa, usando o WhatsApp, usando o Instagram. Você chega aí, e aí, tá vendo o quê? Né? Você faz uma brincadeira ali, mas você não pode deixar de perder o pulso na aula. Vamos guardar. Se Jesus voltar agora, você vai
voltar levando o celular, você faz uma brincadeira ali, mas não perca o controle da sua aula, não perca o controle da sua função. Pense a sua autoridade como uma função. Olha, eu tenho essa função aqui. Então, eu tenho que fazer do melhor jeito, com a melhor proatividade, essa função. O que passar disso já não é comigo. Por exemplo, líder de jovens que está enfrentando um problema grave, como, por exemplo, fornicação, um problema muito sério, ele não vai resolver aquilo. Líder de jovens não disciplina ninguém. Regente de conjunto não tira ninguém de conjunto. Tudo quem faz é o pastor. É importante ter essa ideia. Você não pode tirar ninguém, nem colocar ninguém. Nunca um professor de EBD pode expulsar o aluno da sala ou seja, expulsar, que eu digo assim, nunca mais venha para a minha aula. Não, não dá. Você tem que levar essa situação à direção. Você não tem essa autoridade. Então, você tem que medir a sua autoridade. Você não pode fazer tudo, né? Então, vamos sempre ter isso em mente. E isso é importante porque para a gente aprender um dia a liderar, precisa aprender também a servir, né? E entender como funciona essa dinâmica da autoridade, submissão, ordem, norma e tudo isso. E aqui também temos o ponto, o espírito participativo na sociedade. Não é? A irmã Milka muito bem, a professora Milka muito bem já disse aqui, que se você vê na sua igreja algum cadeirante, tem aquele espaço reservado, né, para cadeirante ali, se você vê alguém, até mesmo pessoas obesas, né, tem um lugar preferencial para elas, pessoas que são mais idosas, grávidas. Quando você cede o lugar, cede o espaço, na igreja, no ônibus, num auditório qualquer, isso é o espírito participativo na sociedade. E o crente tem que ter isso como condição sine qua non, porque isso é muito baixo. Isso é tão fundamental que isso é elementar. Oxe, se eu tenho que amar o meu inimigo, se eu tenho que servir ao meu próximo, se eu não sou dono de nada, se Deus é dono de tudo, se eu tenho que ter humildade, mansidão, se eu tenho que ser desse jeito, quanto mais cumprir uma lei, cumprir a execuibilidade de uma placa. Não estacione aqui, não pare aqui, aqui só bike, não pode conversão para a direita. Tudo isso é fundamental. Não passa o sinal vermelho. Isso é fundamental. Isso é basilar. Se você descumprir isso, você está... aliás, se você cumprir isso, você está fazendo o mínimo, que o ímpio também faz isso. Então, é o mínimo que você pode fazer. Às vezes, quando a gente fala em serviço na comunidade, a gente quer logo pensar em algo grandioso, né? Fazer uma grande caridade, fazer uma ação social, mas o mínimo também é o serviço à comunidade. Se talvez o aluno pergunte, mas servir na comunidade, como é que eu vou fazer isso? É no mínimo. O serviço da comunidade é o seu dia a dia. A gente vive em comunidade, seja comunidade de igreja, comunidade de família, seja sociedade, escola, trabalho, o que for. E o mínimo precisa ser feito, e esse mínimo depois precisa ser avançado para algo mais. Nosso aluno também não pode pensar que é só o raso, mas ele precisa começar de algum ponto. A obediência, o respeito, que às vezes falta, e isso, inclusive, dentro das redes sociais. Porque não é só o fora. Dentro das redes sociais, a gente tem vivido momentos bem complicados, quando a gente começa a ver, encontra um comentário de um aluno, um comentário de alguém da igreja, num Uma vídeo, curtida em um lugar numa que postagem, uma não curtida, você fica, deveria. oi, o que é que está acontecendo aqui? Parece que vai ter o serviço, vai ter o respeito, porque respeito também faz parte do serviço. Fora, mas na rede social não. E isso não. O caráter do crente, ele é onde ele estiver, seja no mundo real, seja no mundo virtual. Ele não deixa de ser crente. Muitas vezes eu vi comentários desrespeitosos, mas aquela pessoa não faria pessoalmente. Então tá algo errado. Você também precisa, nós precisamos servir neste ambiente também. Então, o que eu curto, o que eu vejo, o que eu comento, eu não posso chegar numa rede social e começar a denegrir a imagem de uma pessoa que eu conheço ou não conheço. Assim como eu também não posso fazer isso pessoalmente. Se precisa ser um assunto a ser tratado, trabalhado,
privados, tem momentos para isso. Tem coisas que não vão ser expostas. E os nossos adolescentes, eles têm perdido, então não têm construído essa consciência de que nem tudo pode ser dito. Parece, amigo, é politicamente correto? Não, não estou falando disso. Estou falando do respeito, do mínimo. Se eu não vou chamar um exemplo, uma pessoa de feia pessoalmente, também não vou fazer isso na rede social. Acho que deu para entender. São coisas pequenas, mínimas, que a gente tem perdido. E a gente tem que reconstruir esses princípios e servir da melhor forma. Então, meus irmãos, é fundamental que o crente se porte de maneira diferente. O próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, vai dizer: mantenham entre os gentios um bom comportamento, para que, naquilo em que falam contra vocês como malfeitores, observando as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Então, veja, a gente está dizendo aqui que o crente tem que ser bem visto na sociedade e fazer o básico, manter a civilidade em respeito às leis, às normas, às regras, isso é fundamental para todo crente. A lição ainda aborda um outro ponto relativo à grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não é? Então, a parte fundamental da grande comissão é que você seja também uma pessoa urbana. Não é possível evangelizar ninguém sendo rude, sendo grosso, sendo ríspido. Na verdade, você precisa de manter um padrão de cordialidade, né? Um padrão de paz social para poder pregar o evangelho sem, obviamente, sem afastar o teor da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, o evangelho, ele é pesado, ele confronta o homem. É uma mensagem dura, é uma mensagem forte, mas que nós temos que ser meios brandos, né? De levar uma mensagem dessa. Essa mensagem humilha o homem, essa mensagem amansa as vontades e as concupiscências humanas. Então, nós somos um meio, temos que ser um meio gentil de uma dura mensagem. E aqui está a habilidade do pregador, do evangelista, aquele que leva a mensagem do Senhor, que é muito importante, é decisiva, que é crucial, de forma inteligível às pessoas. Nosso próximo ponto, já estamos terminando, é o ponto 3, que nos dá algumas orientações acerca de o que posso fazer e como, na prática, nós podemos ser ajudadores, né? Essa extensão do corpo de Cristo. E aqui, acho que a irmã Milka, a professora Milka, entende muito bem disso. O primeiro ponto faça parte da sua igreja. Faça parte, se congregue. Irmã Milka, ela entre os horários dela, ela encontra um tempo para estudar e se dedicar à palavra de Deus, mas ela é extremamente ativa na igreja dela. Não é, irmã Milka? Exatamente. Não muito diferente de você, né? E acredito em você também que nos assiste. E, meus irmãos, a partir do momento que a gente se congrega na igreja, a gente decide viver com os nossos irmãos, a gente passa a desenvolver uma sensibilidade e essa sensibilidade nos faz ver as necessidades da nossa igreja. E aí entra o que a gente falou um pouquinho antes sobre proatividade, né? Então, eu vou ver, vou perceber e vou fazer. A lição traz, nesse ponto 3.1, uma palavrinha bem interessante, uma expressão. Seja compreensivo com as pessoas da sua igreja, né? Seja compreensivo. A gente precisa ter esta sensibilidade que só é desenvolvida nessa convivência para saber o que a minha igreja precisa e como é que eu posso ajudar. E aí eu não vou me omitir a isso, eu vou ser proativo, eu sei que posso, precisa e eu posso fazer algo, então assim eu vou fazer. O chamado a estar na igreja, a se congregar, é um chamado de serviço. Então, o que é que eu posso fazer na prática para estender a minha mão? É me dispor. Nada do que a gente faça vai acontecer, nada do que a gente queira fazer, na verdade, vai acontecer se a gente não se dispor. E esse se dispor é a nossa proatividade, tá certo? A gente tem que ser compreensivo. A gente tem que entender as nossas limitações também, não buscar a perfeição, mas buscar fazer o melhor para a glória de Deus, para a sua obra, certo? E ser ativo.
Meus irmãos, o estar na igreja, o ser cristão, não é ir ao culto, mas é verdadeiramente se congregar. Então, eu vou ao culto, prestar um culto ao Senhor, um serviço ao Senhor, e neste serviço eu vou também servir aos meus irmãos. E é necessário. A gente não pode ser aquele crente só de pão, né? A gente tem que estar ali servindo ativamente. E não se engane, talvez vocês possam até olhar ali para a igreja e ver, nossa, tem pessoas em todas as áreas, não precisa de ninguém, eu estou bem aqui no banco. Não se preocupe, meu irmão, tem lugar para você, tem lugar para o seu adolescente, talvez seus juvenis vejam assim, não tem lugar para mim, não todo mundo já sabe mais do que eu, tenho mais experiente, mas reafirma ele que tem lugar. Tem onde servir, meus irmãos. Nossas habilidades, nossos talentos são sempre úteis. Então, vocês podem estar aí nesse momento da aula, estarem pedindo para os seus alunos fazerem uma listinha com as habilidades que eles têm. É até bom para eles começarem a aprender a reconhecer suas habilidades. Peçam para que eles anotem no papel as habilidades que eles têm. E depois disso, ver nessas habilidades onde é que elas se encaixam no serviço da igreja. Todos vão ter alguma coisa. E você vai orientando ele, professor, a ver essa habilidade aqui pode ser usada em tal departamento, pode ser usada em tal atividade. E depois disso, para que não acabe isso aí, vocês podem encaminhar esse aluno àquela atividade, para que eles comecem a servir na igreja. E eles podem fazer isso fora da igreja. Onde é que eu posso servir na minha casa, na minha escola? Eles podem pegar as habilidades deles e ir colocando os locais em que eles estão inseridos. É bem interessante essa dinâmica. É verdade. Em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, ele fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ou seja, até o dom que eu recebo de servir nem meu é. É de Deus e ele é feito para servir, né? Todo dom ele é para servir. A gente já falou isso na lição passada, lição sobre os dons do Espírito Santo, não é? Existem dons de ministério, existem dons dados pela graça de Deus como dons práticos de serviço, como por exemplo a pessoa sabe sinais, sabe falar em libras, né? Então isso é um serviço, isso é um dom que Deus concedeu a ela. Essa inteligência ela pode servir na igreja dela, fazendo a tradução, né, do que foi dito, do que foi falado. Então ele fala o seguinte: cada um que exerça, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ponto. Se alguém fala, faça-o como quem transmite as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. É o Deus provedor, né? Jeová Jireh. De forma que todas as coisas, que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, através da nossa vida na igreja, a gente vai conseguir servir de alguma forma. Tá certo? Se você é músico, se você é cantor, se você é pregador, se você sabe pintar uma parede, essa pode ver no YouTube, nesse Natal teve a cantata do Templo Central. Eu faço questão de mencioná-lo aqui, o presbítero Lúcio, ele fez ele mexe com alvenaria, ele é formado em artes, então ele fez um painel muito bonito para a nossa cantata. Então, tudo isso é serviço. Se uma irmã sabe costurar, ela foi lá, fez as roupas, fez as sandálias, fez. Então, tudo isso foi feito para a glória de Deus. No final, ninguém aparece. O que aparece é a glória de Deus. Então, é impressionante como o serviço une as pessoas. Fazer algo junto na igreja une as pessoas. Não é? Hebreus 13, versículo 1 fala: persevere o amor fraternal. E aqui nós já chegamos no nosso último ponto, que é o amor. Né? Nada, se eu não tivesse amor, se eu fizesse tudo isso e não tivesse amor, o meu serviço seria em vão. Todo o meu trabalho, toda a minha dedicação na obra de Deus, sem amor, seria em vão. Então, realmente, o amor não é que o meu serviço seja, olha como ele é dedicado, como ele ama a obra de Deus, não. É o contrário. O serviço é só uma manifestação do amor que eu sinto pela obra de Deus. Seja pastorear um carro,
né, seja em passar um slide e criar sistemas, por exemplo, lá na minha congregação, a gente criou um sistema de cadastramento de carros, né? Estava vendo ali alguns furtos, e aí criaram um sistema, os irmãos da mídia criaram um programa que avisa as pessoas, né? Cadastraram os carros, criaram adesivos, então a gente sabe quando tem alguma coisa, o irmão que está lá no trânsito, ele já avisa dentro da igreja, nem aparece no telão, alguém já vai chamá-lo. Então, assim, serviço. Sempre há algo para ser feito. Sempre há algo que pode ser melhorado. E tudo isso é a expressão, é a manifestação do amor de Deus em nossas vidas. A gente vê, então, que o amor ele é algo prático. O amor não é esse romantismo que a gente muitas vezes escuta em contos de fadas, em histórias, filmes, enfim, e um amor palavra ou amor sentimental, né? Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina e nos mostra que o amor ele é prático. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus, ele ama a nós, ele amou a humanidade, amou a sua criação, e ele dá o seu Filho para morrer na cruz. E Jesus vem, ele vem, nos ama, e ele nos serve entregando a sua vida, né? E a gente tem a maior prova de amor em atitude, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que vai morrer pelos nossos pecados. A gente tem que entender, meus irmãos, que o amor ele é serviço. E este serviço é feito independente de condição social, de condições financeiras, independe de quem você seja. Então, quando a gente chega na igreja, a gente aprende e vivencia o quê? E que independente do que eu traga na minha bagagem, independente do que foi meu passado, ali na igreja nós vamos ser tratados e vamos trabalhar juntos. Então, eu vou servir com um empresário, eu vou servir com uma dona de casa, eu vou servir como estudante, eu vou servir como uma pessoa empregada. Então, assim como eu sou professora da EBD, eu estou no serviço da igreja, o meu aluno que é juvenil, ele também tem serviço na igreja. São funções diferentes, a gente falou sobre autoridade, submissão, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo e estamos servindo a Cristo. Isso tem que ser feito por amor a Cristo e amor à sua obra, não com o intuito de aparecer. O verdadeiro serviço a Deus ele é feito desprendido do orgulho. Então, no meu trabalho, eu sou um exemplo, da chefia. Na igreja, eu não vou ter por orgulho ter esse mesmo status, entende? Independente de onde eu for servir, eu vou servir porque eu amo a Deus, amo meu irmão e o meu desejo está em servir. Pode ser no anonimato ou pode não ser anonimato. Eu vou querer servir. Talvez o nosso aluno se questione muito sobre a questão do serviço, nesse sentido de aparecer, não aparecer. Eu sou tímido, não quero aparecer em trabalho. Não, mas eu sou mais desinibido, gosto de falar, tem trabalho para todo mundo. E o mais importante é a gente começar a plantar a semente no coração deles de que este serviço, a motivação que faz com que a gente faça isto é Cristo. É o amor de Cristo apenas. Não é status, não é ideais, não é nada. É apenas amor de Cristo. Exatamente. E quando a gente faz com amor a obra, quando a gente se envolve com amor na obra de Deus, nunca sozinho, sempre com nossos irmãos, a gente começa a trocar experiências, a trocar tristezas, trocar alegrias, né? E um sempre apoia o outro, de forma que ali está a verdadeira comunhão, a coenonia entre os irmãos, não é? E aí a gente participa da ceia junto, a gente está nos cultos juntos. Quando tem uma viagem, até as pessoas saem juntas, mas sempre mantendo o maior vínculo que nós temos, que é a graça, que é o amor fraternal em Cristo Jesus, né? O que une as pessoas na igreja, o que me une ao irmão dos Estados Unidos, ao irmão da Europa, ao irmão da Rússia, ao irmão que está na China, o que me une a ele é o amor fraternal. O que me une é o amor fraternal. Por isso que quando nós damos nosso dízimo, quando nós investimos em missões, né, quando nós oramos pela igreja perseguida, a lição de adultos agora teve uma lição muito boa sobre missões, sobre missiologia. Quando eu faço isso, eu faço parte também do sofrimento deles.
eu compartilho também a dor deles em algum nível, e eu intercedo por eles. É através da sua oração, da sua contribuição, da sua ajuda, do seu apoio, o reino de Deus prospera e cresce. Né? O apóstolo Paulo, ele é muito categórico quando ele nos diz, em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não manifestasse. Quando ele fala de pregar o evangelho, ai de mim se eu não divulgar as boas novas. E o reino de Deus, a obra do Senhor, ela não tem outro objetivo senão glorificar a Deus e expandir as fronteiras do reino de Deus. Quando você investe, por exemplo, a minha igreja precisa de ar-condicionados, precisa de um banco melhor, precisa de um revestimento acústico. Tudo isso é para crescimento do reino de Deus, não é para outra coisa. Não é para dizer, olha como essa igreja é bonita. Não, é para que quando aconteça o culto, as pessoas se sintam melhores lá dentro e você consiga expandir o reino de Deus, melhorar como as coisas são feitas. Isso também vale, Milka, também para a gente, né? Você é musicista, eu também sou músico. O irmão que prega, o irmão que canta, o irmão que fica no som, o sonoplasta. Nós temos que nos capacitar que o reino de Deus sempre cresça. Através do nosso trabalho, através do trabalho da diaconia, as irmãs do ciclo de oração, quando você junta todo mundo, é uma força que o inferno não consegue resistir. Não é? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse é o sentido. Essa união santa é que faz realmente frente, faz o poderio contra o império das trevas. Amém? Glória a Deus. Então, acredito que nós chegamos no nosso tema final, que nós já mencionamos, né? Nossa conclusão é que o amor. Se você tem amor, você já bateu todos os pontos dessa lição. Se você tem amor pela obra do Senhor, se você tem amor, o amor verdadeiro que vem de Deus, isso tudo que nós falamos aqui é natural. Se você quisesse só pular para o último ponto, você já estava tudo. Né? É uma lição prática, é uma lição que realmente ensina a como se portar dentro da igreja, se portar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Eu acho que vai ser um trimestre muito proveitoso e, com a graça de Deus, nós vamos sempre avançando e sempre cooperando com a obra do Senhor através do ensino. Mamilca, vou passar agora a oportunidade para você dar o seu apanhado, a sua resolução final. Amém, meus irmãos. Então, acho que a gente fez o possível para deixar o mais claro esta lição sobre a importância do serviço na igreja e como trazer isso de forma prática para a nossa classe de juvenis, né, que são adolescentes. Incentive sempre o seu aluno nessa lição e no decorrer do trimestre a servir na igreja. Então, vá procurando ver com eles as habilidades que eles têm e alocando eles dentro dessas atividades para que desde cedo eles aprendam a servir. É muito importante, como a gente já frisou, tem trabalho para todo mundo e esse trabalho é necessário, tá certo? Eu espero que esta lição tenha sido edificante para vocês, assim como foi para mim. É sempre muito bom a gente estar relembrando sobre a importância do serviço e a motivação que é o amor do Senhor pela sua obra e por ele, que é para a glória dele. Que Deus abençoe a sua aula, abençoe seus adolescentes e que neste domingo de EBD, o seu aluno e você saiam motivados a servir cada vez mais ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero deixar também aqui meu agradecimento a você que ficou até aqui. Deixe seu comentário, dê a sua sugestão, tá certo? E eu agradeço a Deus pela vida da irmã Milka e também desejo a todos um 2024 cheio das bênçãos do Senhor Jesus. O ano acabou de começar, né? Essa aula está sendo gravada em 2023 ainda, né? Mas eu sei que Jesus vai trabalhar grandemente no ano também 2024 e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.